Como que alguém diz eu te amo e faz você se sentir tão preso, tão presa? Como que alguém jura amor, jura que é pro seu bem, tem um interesse tão extremo em você na sua vida e faz você se sentir numa situação tão errada, tão dolorosa? Como é que proteção vira prisão? Por quê? Quando você tenta sair, você acaba sentindo culpa ao invés de alívio. Por que que mesmo ao sair, o senso de liberdade parece estar para sempre minado? Controle disfarçado de cuidado, manipulação disfarçada de amor. É a dinâmica exata do controle coercitivo. Controle coercitivo. Então vamos entender como isso funciona, como funciona aqui o controle coercitivo. Então há uma voz pequena e fraca no começo dentro desse relacionamento que diz algo está errado. Quem aqui reconheceu essa voz desde o começo, mesmo olhando em retrospecto, de que você reconheceu que algo estava errado? Essa vozinha fraquinha no começo, interna, algo está errado. Infelizmente, essa voz, ela não é suficiente pra gente tomar uma decisão drástica, pra gente colocar por terra, já tá morando com a pessoa, às vezes morando no lugar que você sempre sonhou, parece que você vai ter a vida que você sempre sonhou, que você sempre buscou. Como que você vai jogar todo esse futuro no lixo por causa de uma vozinha, de um sentimento difuso que você não sabe nomear? E o arrependimento que vem de não ter ouvido, porque a gente não sabia, não tinha como interpretar aquilo naquele momento. Tem vários pesquisadores, esse é um tema que felizmente está crescendo cada vez mais, tem um corpo de literatura científica cada vez maior. Tem outros, como por exemplo Abbott e outros, né, e colegas que estudaram exatamente essa dinâmica. Um estudo de 2020, então bem recente aqui, né, para literatura dos últimos 10 anos, a gente considera recente. Então, de 2020, Abbott e colegas descobriram em um estudo que as vítimas de controle coercitivo são especialmente propensas a sentir, a ter dissonância cognitiva. Então, em vez de nomear o abuso, em vez de saber o que é, porque a gente não aprende, não tem nomes para isso, nem ninguém imagina, a gente não consegue nem imaginar que tem gente que pensa de outra forma e tem uma estrutura psicológica completamente diferente da nossa, porque usam as mesmas palavras que a gente, falam que é amor, parecem que são igual a gente por muito tempo, parece que são pessoas normais até que a gente percebe que não. Então, vítimas sentem essa dissonância cognitiva, mas ao invés de chamar de abuso, acabam chamando de amor intenso, de paixão, de conexão de outro mundo. Que nomes você mesmo, você mesma já usou para isso? De alma gêmea, de amor de vidas passadas, de algo do destino. Então a gente usa vários nomes para tentar descrever a intensidade desses sentimentos que grudam a gente numa pessoa abusiva. Quando na verdade não é amor e por trás desse vínculo traumático está a famosa e terrível dissonância cognitiva. Então as próprias vítimas acham, talvez eu tô insegura, talvez os outros não viram certo, quem tá me alertando tá errado, não é possível, porque o que eu sinto é forte demais para largar. É impossível. Eu não consigo viver sem essa outra pessoa. Eu sei que eu devia, mas eu não consigo. Então a gente fica negando o que talvez até mesmo outras pessoas já tenham tentado alertar. Então, em relacionamentos narcisistas e abusivos, em relacionamentos emocionalmente abusivos, quanto mais você questiona a situação, mais você duvida do que você está vendo. E quanto mais você duvida do que você está vendo, mais você se afasta de você. E quanto mais você se afasta de você, mais você se agarra à pessoa abusiva. Porque ela vira a única certeza que você tem. Katz e colegas, outros pesquisadores aqui, estudaram isso em vítimas de controle coercitivo e descobriram que entram no estado onde questionam toda a realidade. Tudo que é real não parece real e tudo que é a fantasia parece real. Então, quanto mais as vítimas questionam, mais dependentes elas ficam da pessoa para aprovação, para saber o que é realidade, para saber no que acreditar, para saber no que confiar. E elas buscam essa segurança
na pessoa que controla elas, na pessoa mais perigosa para elas. Porque é tão aterrorizante imaginar de que tudo aquilo é mentira, que o seu cérebro desliga várias partes do seu pensamento crítico, desliga várias partes do seu córtex pré-frontal, do seu planejamento, da sua capacidade de avaliação da situação, e você se entrega psicologicamente ao controle dessa pessoa, sem perceber que isso está acontecendo, acreditando que você está vivendo um amor incrível, acreditando que você tem uma pessoa incrível ao seu lado. 53% das vítimas de controle coercitivo não acreditam que estão vivendo uma situação de abuso. Como abusadores corroem a sua autonomia e identidade através do controle coercitivo. Como que isso é possível? O que é o controle coercitivo? É um padrão estratégico de comportamento, projetado para explorar, controlar e criar dependência e dominar alguém. Padrão estratégico de comportamento projetado para explorar, controlar, criar dependência e dominar. Então, é proposital, intencional. A primeira coisa do controle coercitivo que compõe essa dinâmica é que a vítima do controle coercitivo, e nesse caso eu vou chamar de vítima, porque a pessoa não sabe que aquilo está sendo feito com ela, ela é vítima disso, ela é inocente nessa dinâmica. A vítima, ela começa a ser microgerenciada. Ela não começa sendo abusada. Ela não começa com abuso físico, verbal, nada disso. Ela começa sendo microgerenciada sem nem perceber. Primeiro parece que a outra pessoa está ajudando, está se envolvendo, está interessada, mas de repente isso tem uma hora que isso vira controle. E quando isso vira controle é tarde demais. Então, como que a pessoa abusiva vai microgerenciando a sua existência diária? Ela vai se envolvendo, comentando e criticando e exigindo como você gasta o seu tempo, como você usa o seu tempo no seu dia a dia, quanto tempo você passa fazendo cada coisa. Ela gerencia com quem você passa o seu tempo. Ela gerencia como você gasta o seu dinheiro, que decisões você toma, o que você veste, o que você pode dizer ou não pode dizer quando você tem que calar a boca e como você pensa. Ela corrige como você pensa o tempo todo. E sempre sob o pretexto de que é pro seu bem. É pro seu bem, é porque eu te amo. Eu tô cuidando de você. Eu tô evitando consequências para você. Né? Então, essa é a forma. E não é só um aspecto, é tudo. Isso é um padrão. Não é só uma rara vez numa situação específica por um motivo específico. É tudo, permeia todas as áreas da sua vida. Controle coercitivo pode ser entendido de uma certa forma como, entre aspas, uma forma de sequestro. A intenção desse sequestro do seu tempo, do seu dinheiro, das suas decisões, da sua expressão, de como você veste, de como você fala, de como você pensa. A intenção por trás desse sequestro é explorar e dominar. Explorar e dominar. O que é explorar? Tirar vantagem, extrair coisas que são úteis para essa outra pessoa. Dominar é ter o prazer em ter o domínio sobre uma outra pessoa. Então, a intenção do controle coercitivo é explorar, dominar e, fundamentalmente, privar a vítima dos seus direitos e necessidades mais básicos. Uma pessoa normal não consegue pensar assim. Isso aqui é uma mente doentia que pensa desse jeito, mas não é louca. É muito sã, é muito lúcida. Porque se não fosse, não seria capaz de fazer isso. É muito estratégica, é muito inteligente e é muito lúcida. Controle coercitivo, esse nível de envolvimento, esse nível de querer determinar e controlar você não é sobre amor, não é sobre ciúmes, não é sobre inseguranças dessa pessoa, por mais que ela jure de pé que é. É sobre uma única coisa. O controle coercitivo é sobre poder. É sobre fazer alguém
sentir que essa pessoa não tem escolha, que a existência de uma outra pessoa está sob o seu controle e que a pessoa não consegue nem respirar sem a sua permissão. Esse é o propósito do controle coercitivo. Não tem nada por trás disso. Não tem algo da infância que explica isso. Não tem um motivo da pessoa estar ferida e só precisar de ajuda por trás disso. Tem uma personalidade com traços doentios, mas que não é louca. É muito lúcida e é perigosa, porque o gosto dela é por isso. É isso que ela busca e é isso que ela faz. Não é com você, é com a próxima. Por isso que esse tipo de conteúdo precisa ir longe. Porque tem muita gente por aí, assim como eu era também, vivendo sem nem imaginar que tem gente que quer isso daqui. Sem nem imaginar que isso existia. Achando que todo mundo é fundamentalmente bom quando não é. Você, numa situação de controle coercitivo, você continua você tá com a sua vida sequestrada, só que não. É sob a máscara da felicidade. De fora tá tudo bem. De fora vocês estão até tendo vida social. De fora você tá indo trabalhar. Ó, às vezes não, às vezes o seu trabalho é restringido, não pode trabalhar. Mas para muitas pessoas em controle coercitivo, a vida tá parecendo que tá normal, só que não tá. Você não está só sendo controlada, controlado. Você está se tornando irrelevante até para você mesmo, você mesma. A pessoa abusiva cria esse mundo, essa bolha irreal cheia de contradições, confusão e medo para você. E nesse mundo louco, nesse mundo de fantasia, nessa loucura a dois, nessa folie à deux, a verdade é toda relativa e subjetiva. A realidade é o que a pessoa abusiva fala que é. As suas percepções são questionadas o tempo todo. As regras mudam constantemente. Quando você se esforça para fazer isso, agora não é mais isso, agora é aquilo. A realidade é redefinida diariamente, você fica pisando em ovos. O que era certo ontem é errado hoje. E você fica com medo de fazer e acertar errado. Você fica com medo de fazer e acertar errado. Quem já teve essa sensação aqui? Eu acertei dessa vez, só que ainda tá errado. E você vive em um estado constante de dissonância cognitiva. Por quê? Porque a pessoa, ela faz que te protege. Ela às vezes é carinhosa. Ela às vezes é atenciosa. Às vezes tem momentos de normalidade no relacionamento, às vezes ela se arrepende, às vezes ela jura que o futuro vai ser diferente, às vezes ela te ajuda, às vezes ela é a única pessoa que você agora tem. E ao mesmo tempo, ela te atormenta, ela te controla, ela te pune e ela não deixa você respirar.